De volta para casa, Superior Tribunal de Justiça determina que Roger Abdelmaci volte a cumprir prisão domiciliar. Estupro. Vice-prefeito de São José do Barreiro é acusado de abusar sexualmente de duas meninas de 11 e 13 anos. Teria passado as mãos nas partes genitais das menores, inclusive exposto o pênis e esfregado em uma das meninas. Perigo na estrada. Uma pessoa morre e outras 10 ficam feridas em acidente de carro em Guaratinguetá. Este é o 4º caso registrado em estradas vicinais da cidade nos últimos 3 dias. A gente acredita que tenha sido uma coincidência essa sequência. Facilidade para pagar dívidas. Câmara de Taubaté aprova anistia de juros e multas para quem está em débito com a prefeitura. O munícipe ele tem a possibilidade de não ficar em débito com o fisco municipal, para que as pequenas e médias empresas consigam também sair da irregularidade fiscal. Reconhecimento a um ídolo. Nascido em São José dos Campos, Casimiro, volante do Real Madrid, recebe homenagem na Câmara Municipal. Muito obrigado à cidade, muito obrigado ao carinho. Sempre quando eu venho aqui de férias, o pessoal sempre tem um carinho imenso por mim. Então, muito obrigado ao povo joseense. Essas e outras notícias você vê agora no Band Cidade. Boa noite para você. Muito boa noite. O Superior Tribunal de Justiça determinou hoje que Roger Abdelmaci volte a cumprir a prisão domiciliar. O STJ revogou a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que havia determinado o retorno dele a P2 em Tremembé na semana passada. Volta a valer a decisão da juíza de primeira instância de Taubaté, Sueli Zeraik, que havia concedido o benefício ao ex-médico. A Sandra Riva está em frente à penitenciária, onde Abdelmaci está preso. Oi, Sandra, boa noite para você. Agora volta aquela expectativa, né? Há previsão aí para o Abdelmaci deixar a penitenciária. Boa noite. Boa noite, Baldinho. Boa noite, Janda, e a todos que acompanham o Band Cidade segunda edição. Assim, segundo informações que foram apuradas pela nossa produção, a Vara de Execuções Criminais já recebeu a decisão para que Roger Abdelmaci siga para regime domiciliar. O que isso significa? Que Roger Abdelmaci pode sair aqui da penitenciária 2 de Tremembé a qualquer momento. Na decisão judicial também há informação que Roger Abdelmaci deve sair já com tornozeleiras eletrônicas e escoltado por carros da Secretaria de Administração Penitenciária. Ele seguiria, então, a cumprir o regime domiciliar num apartamento de luxo na zona oeste da capital paulista, onde ele permaneceu, inclusive, durante uma semana. Só lembrando que essa decisão atende a uma decisão que foi, como vocês explicaram, do Superior Tribunal de Justiça, que revogou a decisão que foi concedida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo na última sexta-feira ao Ministério Público para que ele retornasse aqui à Penitenciária 2 de Tremembé. E aqui ele está pelo menos desde o último sábado. Esta informação foi confirmada, então, de que ele deve deixar aqui a penitenciária de 2 de Tremembé a qualquer momento. Só lembrando que a defesa alegou nesse último pedido de habeas corpus, que foi impetrado pelo Superior Tribunal de Justiça, de que o mandado de segurança que foi impetrado pelo Ministério Público era irregular, não era válido, mas a Procuradoria aqui diz que sim, era o único recurso que caberia aí para pedir, então, que o ex-médico Roger Abdelmaci retornasse à penitenciária 2 de Tremembé. Uma informação também que a gente acompanhou aqui, na verdade, há cerca de mais de uma hora, que é o tempo que a gente está aqui, a mulher de Roger Abdelmaci, Larissa Sacco Abdelmaci, teria saído aqui numa Hilux preta. A gente acompanhou isso há cerca de uma hora, mas o ex-médico não estava neste veículo. Então, há informação confirmada que ele deve deixar aqui a penitenciária 2 de Tremembé a qualquer momento. Lembrando, então, que a defesa alega que Roger Abdelmaci sofre de insuficiência cardíaca crônica. Isso acarreta em problemas pulmonares e também apresenta aí um quadro de saúde mental. Aqui na penitenciária, ele é atendido e medicado pela enfermaria, uma unidade ambulatorial, e ele estaria numa cela bem próxima dessa enfermaria para receber esse atendimento. Voltamos com vocês se tiver mais novidades aí sobre esse caso, a saída de Roger Abdelmaci da P2. Ok, Sandra, muito obrigada.
Olha, e na pacata São José do Barreiro, ninguém quer comentar o polêmico caso envolvendo o vice-prefeito. Nelson Ribeiro está sendo acusado de estuprar 2 meninas de 11 e 13 anos. Além do crime, a polícia também investiga por que a Secretaria de Educação, quando soube da denúncia, não comunicou o Conselho Tutelar. E também se o filho do vice, que é vereador na cidade, tentou coagir a mãe de uma das vítimas. Na Santa Casa de Cruzeiro, o vice-prefeito de São José do Barreiro é vigiado com escolta policial. Ele recebeu voz de prisão mesmo internado com pneumonia. Nelson Ribeiro Mendes, de 76 anos, é acusado de estuprar 2 meninas de 11 e 13 anos. O abuso teria acontecido em fevereiro, na piscina desta pousada, que pertence ao vice-prefeito. Teria passado as mãos nas partes genitais das menores, inclusive exposto o pênis e esfregado em uma das meninas e feito esse tipo de conduta. E momento em que as meninas então se assustaram e foram para o lado oposto da piscina. Uma das meninas, que é sobrinha neta do acusado, no início negou que tivesse sido abusada. Mas em depoimento à polícia, a mãe revelou mudanças de comportamento, como medo de dormir sozinha. Na pequena São José do Barreiro, com cerca de 4.000 habitantes, ninguém quis comentar a denúncia. Conhece o vice-prefeito? Eu conheço ele. Como que ele é? Ficou surpresa a saber que era com ele o caso? Eu não sei. De que isso é? Eu não sei, não vou lhe falar. Vocês ficam preocupados? Obrigado, viu, querido? O caso só foi descoberto em maio, 3 meses depois do suposto estupro. Esta escola, onde as crianças estudam, recebeu um projeto de prevenção ao abuso sexual. Uma delas assistiu à palestra, criou coragem e resolveu contar tudo à professora. Solicitamos a presença da mãe, para passar para a mãe a declaração da filha. E logo após isso, a mãe ficou muito nervosa, nós levamos ao conhecimento do Ministério Público. A Secretaria de Educação foi informada, mas, segundo a polícia, não deu prosseguimento à denúncia. Geralmente já se comunica o Conselho Tutelar, porque o Conselho Tutelar é o órgão municipal competente para cuidar de situações de risco dos menores. Mas nesse caso, a gente ainda precisa investigar e ouvir as pessoas para saber o porquê dessa não comunicação ao Conselho Tutelar. Até hoje? Até hoje. A mãe não queria expor a criança. E nós, educadores, nós olhamos pelo lado da criança, né? Então, o que fazer? Ela falou que não tinha coragem e nós procuramos diretamente o Ministério Público. Em hipótese alguma foi querer omitir, foi querendo preservar a imagem da criança. Anderson Ribeiro, filho do vice-prefeito, também é investigado. Mensagens de celular trocadas com a mãe de uma das vítimas indicam que ele teria tentado comprar o silêncio da família. Numa conversa, a mãe diz que não vai denunciar, embora esteja com o coração dilacerado. Segundo a mãe, ela teria sido procurada pelo filho do vice-prefeito, o qual, segundo a mãe, teria dado mostras de que poderia favorecer a mãe materialmente caso ela não desse andamento nessa investigação, caso os fatos não viessem à tona para os órgãos oficiais de investigação. Anderson é vereador pelo PR. Tentamos falar com ele na Câmara de São José do Barreiro, mas não foi encontrado. No posto de combustíveis da família, o político também não estava. As investigações continuam. A prisão temporária do vice-prefeito é válida por 30 dias. Se tiver alta nesse período, Nelson Ribeiro Mendes vai para a cadeia de Cruzeiro. Não é uma prisão já vinculada a uma futura condenação. Ela não entra no mérito sobre eventual condenação ou não. É uma prisão instrumental para facilitar, para fazer com que as pessoas se sintam mais à vontade e não pressionadas, seja por influência de poder político ou por influência de poder econômico do investigado. Nós pedimos um posicionamento da Prefeitura de São José do Barreiro, mas até agora não tivemos retorno. As polícias de São Paulo e do Rio de Janeiro prenderam hoje em Ilhabela a jornalista e advogada Luana Dom, considerada uma das maiores foragidas da Justiça do Estado de São Paulo. Ela tinha mandado de prisão expedido pela Justiça no fim do ano passado por corrupção e também por integrar uma organização criminosa.
Luana estava numa casa na Vila Cucaia, área nobre de Ilhabela, o imóvel avaliado entre 3 e 4 milhões de reais. De acordo com as investigações, ela fazia parte de um grupo formado principalmente por advogados que cuida dos interesses jurídicos de uma facção criminosa e transmitia recados entre os líderes presos e os integrantes fora da prisão. O esquema foi alvo de uma operação da Polícia Civil e do Ministério Público em 2016. Nesta tarde, a advogada foi apresentada no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa em São Paulo. Luana já havia trabalhado como repórter num programa de entretenimento da Rede TV entre 2012 e 2015. Depois do intervalo, no Band Cidade, municípios da região registram madrugada mais fria do ano. E ainda a Câmara de Taubaté aprova anistia de multas e juros para quem tem dívidas municipais. Agora, às 7 horas em ponto, a gente volta já já.